O Apremilast é um medicamento que está aprovado pela Anvisa no Brasil, mas ele não tem previsão de ser incorporado dentro do rol de procedimentos da ANS. E por que ele não tem previsão? Porque ele é um medicamento de uso oral, portanto um medicamento de uso domiciliar, e dessa forma a operadora de plano de saúde entende que ela não está obrigada a fazer o fornecimento do Apremilast. Mas a grande questão é como é que será que as operadoras de planos de saúde têm lidado com situações como essa? Como será que a ANS interpreta isso e como será que a própria justiça interpreta o que diz a lei? E no final de contas, até vamos pensar, o que diz a lei dos planos de saúde a esse respeito? Eu sou Elton Fernandes, advogado, especialista em plano de saúde. Eu sou professor de Direito e também sou autor do livro jurídico Manual de Direito da Saúde Suplementar. Eu vou ajudar você hoje a compreender um pouco melhor as regras do setor de planos de saúde. Olha, qual que é a grande polêmica desse medicamento especificamente? Veja, eu vou explicar para vocês aqui e vai parecer até bastante tolo, mas é essa a regra da lei dos planos de saúde, mas me acompanha, porque eu vou dar aqui para vocês algumas alternativas e vou dizer o que eu tenho visto na prática como advogado e como professor de direito, ok? Vamos lá. Então vamos colocar o seguinte. A lei dos planos de saúde, a lei 9656 de 98, no artigo 10, inciso 6, ela disse que medicamento de uso domiciliar, medicamento para tratamento domiciliar, não tem cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, ok? Então ela disse isso lá em 1998. O que a lei dos planos de saúde estava querendo dizer em 1998? Notem, ela estava se referindo à medicina daquela época. A lei dos planos de saúde, em 1998, olhando para aquele contexto, naquela medicina, estava dizendo que medicamento para tratamento domiciliar não tinha cobertura obrigatória. E convenhamos, em 1998, e eu digo isso aqui no meu livro, em 1998, isso fazia todo o sentido. Por que fazia todo o sentido em 1998? Porque à luz daquela época, por exemplo, se a gente está falando de um medicamento para uso domiciliar, a gente está falando de medicamentos antitérmicos, antigripais, a gente está falando de medicamentos para doenças muito transitórias do organismo. Imagine, por exemplo, que a lei dos planos de saúde viria dizer um plano de saúde cobre medicamento para tratamento domiciliar. O que todo mundo faria a partir de então? Todo mundo, ao ficar gripado, ligaria na operadora de plano de saúde pedindo um medicamento, um antigripal. Todo mundo que ficasse doente, por exemplo, ligaria ali no plano de saúde falando assim, olha, hoje eu estou indisposto, estou um pouco nauseado, me manda aqui o medicamento X, né? E evidentemente que isso não tem nenhum sentido, não era esse o objetivo da lei. Então a lei, ela atirou no que viu, mas ela acertou no que não viu. Por quê? Porque ela não entendia, ela não podia imaginar em 1998 que a medicina evoluiria e avançaria ao ponto em que a gente tem hoje, em que várias doenças autoimunes, reumatológicas, enfim, elas poderiam ser tratadas com medicamentos de uso oral, ok? A lei não podia prever isso. Claro, você pode dizer para mim assim, poxa, mas o legislador já podia ter mudado a lei. Sim, não faltam até propostas para mudar, mas isso esbarra, claro, né, numa pressão da operadora de plano de saúde também para que esse tipo de mudança não aconteça. Então, a gente sabe que não é tão fácil, tão simples assim, você mudar uma lei, ok? Então, tem essas questões. Mas, então, o fato é, a lei dos planos de saúde disse que medicamento para tratamento domiciliar não tem cobertura obrigatória. Então você pode estar pensando assim, se chegou até aqui no vídeo, te agradeço, você pode estar dizendo assim, tá, mas tudo isso para dizer para mim que eu não tenho direito, e eu vou dizer para você, calma, que é agora em que eu vou tentar pontuar para você então o seguinte, veja, o fato é, isso está na lei, está na regra, está no artigo 10, inciso 6 da lei dos planos de saúde, que é a lei 9656 de 98, vírgula, mas a partir daqui eu tenho que te dizer o seguinte, existem aí interpretações da justiça aqui e acolá que muitas vezes excepcionam essa regra. E aqui está o nosso ponto muito importante. Eu sou largamente acompanhado por advogados, sei disso, tenho muito orgulho
de exercer esse papel aí de influência junto com os advogados. Então, eu estou aqui, no final de contas, gravando um vídeo que, claro, vai servir para a população em geral, mas vai servir também e muito para os meus colegas advogados, para os meus alunos dentro das pós-graduações, embora isso seja o que eu fico ali falando para eles e discutindo com eles o tempo todo. Então, o que a justiça tem dito aqui e acolá, como eu mencionei? Vou começar aqui a dar alguns exemplos. Olha, primeiro, a forma de ministração de um medicamento, se ele é ambulatorial ou se ele é oral, ela não deveria ser mais importante que a finalidade terapêutica desse medicamento. Essa é a primeira grande questão, ok? Então, é muito importante, primeiro, que o seu médico vá fazer um relatório, e aí é importante que você agora anote isso, guarde isso, porque o seu médico precisa colocar no relatório algumas coisas das quais a minha experiência como advogado e como professor de direito me revela. Primeiro é que você fez uso de vários medicamentos, por exemplo, inclusive daqueles que estão listados dentro da regra da ANS. Imagina que você é um paciente que já fez uso de vários dos medicamentos que estão dentro da regra da ANS. Isso é extremamente importante. Veja, um juiz ele não sabe quem você é eventualmente. A operadora de plano de saúde, o auditor da operadora de plano de saúde não sabe quem você é. Então, o que é muito importante? É muito importante que o seu médico desenhe essa condição toda, que ele explique, no final de contas, quem é você, quais são os tratamentos que você já fez até aqui, ao que você não respondeu, por exemplo, porque às vezes ele vai poder dizer, olha, já fez uso de todos os medicamentos listados no rol da ANS e não surtiu efeito. Ou fez uso do medicamento X e Y listado no rol e não surtiu efeito. E logo, por exemplo, às vezes tem um outro tratamento muito similar que seu médico já sabe. Se não surtiu efeito a esse, não surtiu efeito a esse, também não vai surtir ao outro, porque eles são parecidos. Então, o seu médico tem que dizer que você já fez uso desses medicamentos, ok? E aí ele vai colocar uma questãozinha ali, ele vai dizer o seguinte, e que, portanto, em substituição ao tratamento ambulatorial, ele solicita esse medicamento. Isso é muito importante, por quê? Porque eu já vi na prática, nos casos em que a pessoa teve que se socorrer da justiça, teve que buscar isso na justiça, eu já vi na prática esse tipo de juiz dizendo o seguinte, olha, de fato, né, um medicamento em regra, ele não tem cobertura se ele é de uso domiciliar, mas aqui, como busca-se substituir aquele que o plano de saúde estava fornecendo por esse outro aqui, eu vou determinar então o fornecimento. Eu já vi isso acontecer. Mas mais do que isso, veja que interessante, eu já vi auditor médico olhar para isso e dizer o seguinte, eu já vi isso, eu dou aula em pós-graduação, dou aula também para médicos e não raramente eu ouvi auditor dizendo para mim assim, olha, quando eu vi que esse medicamento de uso oral substituía outro de uso ambulatorial e o de uso ambulatorial era até mais caro, eu determinei, então eu fiz ali o parecer dizendo que o paciente deveria ter acesso a um medicamento de uso oral domiciliar. Então veja, se o médico colocar que esse medicamento ele substitui um medicamento ambulatorial, mas mais do que isso, se ele puder ainda descer num detalhe e até reforçar para o auditor que esse medicamento de uso domiciliar é mais barato do que aqueles outros que às vezes estão listados no rol da ANS, sem dúvida nenhuma, aumenta a sua chance da operadora de plano de saúde, do auditor médico da operadora de plano de saúde, fazer a liberação disso para você. E por quê? Porque o que o plano de saúde olha, claro, é a economia de custo. Ele vai pensar muitas vezes, olha, estou gastando X, agora vou passar a gastar Y, isso aqui me é interessante. E, evidentemente, mesmo que você, por exemplo, tivesse que se socorrer da justiça, vamos pensar, esse seria também um argumento que o seu eventual advogado poderia utilizar se necessário for, ok? De forma que entender que existe aqui um caminho, que nem tudo não tem simplesmente cobertura, é essencial. Eu sempre costumo dizer assim, veja, é muito importante que as particularidades de um paciente sejam levadas em consideração. Então,
Até para não ficar parecendo, por exemplo, que o paciente está inventando história, é importante ter tudo isso dentro do relatório. Quanto mais completo for o seu relatório, quanto mais detalhado for o seu caso, explicando que você não respondeu a tratamentos, que você precisa desse medicamento, por que esse tratamento está tecnicamente indicado para você, né? Por exemplo, ele está em acordo até com a bula aprovada pela Anvisa, está em acordo com a ciência. Tudo isso é essencial para que você aumente a chance de conseguir acessar esse medicamento, ok? Então você vai pedir para o seu médico duas questões essenciais. A primeira delas é, olha, pede para ele colocar ali que está substituindo um medicamento de uso ambulatorial, se isso for possível, evidentemente, né? E a segunda grande questão é ele explicar que esse medicamento é mais barato. Por que as operadoras de planos de saúde costumam fazer a liberação? Elas costumam fazer a liberação muitas vezes porque é mais barato. Elas olham e falam, uma coisa é mais barata que a outra, então eu vou fazer a liberação disso aqui. E aí você poderia perguntar o seguinte, essa é uma informação de bastidor. Por que a indústria coloca até mais barato um medicamento de uso oral do que um medicamento de uso ambulatorial? Ela coloca justamente, e isso quem me disse foi um representante da indústria farmacêutica num evento que eu participei, ele disse assim para mim, olha, a gente tem que precificar isso de uma maneira mais barata, porque é a forma como a gente sabe que tem de convencer um auditor, já que a lei dos planos de saúde, ela dificulta, pelo menos, que o paciente acesse esse tipo de tratamento. Então, as próprias empresas farmacêuticas já sabem disso e já fazem muitas vezes com que esse paciente, com que esse remédio seja mais barato, a fim de poder facilitar ali a vida do consumidor, ok? Assim, tem caminho para isso, mas um excelente relatório médico é essencial para isso e, claro, depois disso, você vai ter que fazer a solicitação, vai ter que tentar fazer a liberação disso pela operadora de plano de saúde. E se não surtir efeito, Elton? E se eu tentar e não conseguir? Agora, se você tentou, não conseguiu, aí então você pode ter alguns caminhos. Você pode reclamar até na ANS, embora a ANS não costume respaldar esse tipo de caso, mas pode servir como argumento de pressão, por exemplo, né? Um argumento de quem está indignado pela própria ausência de incorporação da ANS desse medicamento. Seria razoável e justo eu pensar isso, mas numa situação como essa mesmo, eu aconselharia a você procurar um advogado experiente e especialista nesse tipo de caso, em plano de saúde, a fim de que esse profissional possa avaliar o seu caso, sentar com você, explicar para você quais são as possibilidades que ele enxerga, por exemplo, até se for o caso, buscar pareceres técnicos científicos que corroborem a indicação do médico, se o relatório não estiver lá muito bem fundamentado. Tudo isso hoje os advogados conseguem fazer de uma maneira muito tranquila. E mesmo que você não conheça um profissional aí próximo de você, eu posso te dizer o seguinte, olha, hoje em todo o Brasil eu ajudo a formar excelentes profissionais em todo o país que estão absolutamente capacitados e empenhados a lidar com questões como essa, de forma que você pode levar isso, confiar num desses profissionais, a fim de que esse profissional possa avaliar o seu caso, ter o cuidado necessário e, se até necessário for, né, buscar aí a justiça para que você então possa tentar convencer um juiz de que seu caso merece ser enquadrado dentro dessa distinção, dentro do que a gente chama de um distinguish, né? Uma distinção a essa tese geral, mostrando ali a particularidade do caso, ok? Isso é muitíssimo importante que você faça, e aí esse profissional vai poder então avaliar seu caso, sentar contigo, conversar e te ajudar. Elton, não conheço ninguém. Olha, você vai procurar na internet, tem N profissionais, como eu mencionei, até porque hoje tudo é feito eletronicamente, absolutamente tudo. Toda uma ação judicial hoje é inteiramente eletrônica do início ao fim. Então, não tem problema. O fato de você estar procurando um advogado fora da sua cidade ou fazendo uma conversa com esse profissional eletrônica não inibe, por exemplo, que de qualquer lugar onde ele esteja e você esteja, esse profissional possa te ajudar. E como eu mencionei para vocês, tem gente muito capacitada, muito competente em todo o Brasil, capaz de te ajudar, de entender o teu caso e de tratar isso com todo o cuidado e profissionalismo que isso merece. Fale com um desses profissionais. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo, que ficou um pouco longo, mas era importante você conseguir compreender
né? Quais são os caminhos que a gente consegue ver aqui? E claro, um advogado especialista nisso, isso aqui são só ideias gerais. Concretamente, existem outras questões e até, posso dizer assim, outras até estratégias que um advogado especialista pode ter a fim de poder ajudar, mas aí tem que procurar um profissional, tem que conversar com ele, tem que submeter seu caso a essa avaliação. Que tudo fique bem com você, muito sucesso e só um detalhe, saiba que quem está falando aqui é um paciente que também faz uso, tem doença autoimune e também faço uso de medicamento de uso domiciliar para uma doença autoimune. Então, enfim, eu entendo o que você está passando ou que essa pessoa para a qual você está procurando essa informação está passando e desejo que tudo fique bem com você. Saúde, muito sucesso!